A Bruxa do Batom Borrado. Anderson Novello, ilustração Alessandra Tosi. Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho, o ritual de passar batom. Nesse momento, e no mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho e todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar, as crianças apertavam a campainha. Bé! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e as deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de... As crianças sopravam o apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de... As crianças batiam tampas de panelas. Blém, 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 blém. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e tornasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de... As crianças apertavam a buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom.
crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de... As crianças sopravam uma vuvuzela e a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias que não tinham aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar, as crianças batiam no tambor. Acreditem, elas tinham um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desenculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Você acredita que até os domingos também, em dias sem aula, elas xeretavam a bruxa pela janela e do momento exato do ritual, o ritual de... As crianças tocavam um berrante. Acredita, elas também tinham um berrante. Como que é o som do berrante que esse eu não sei? E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desvacalhar, as crianças já tinham saído correndo de medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia, as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa ali, paradinha, olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente. Chorando estremecidamente. Chorando desmoronadamente. Chorando atropeladamente. Chorando desgovernadamente. Chorando esculhambadamente. Chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as
contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela Rua do Arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava em casa, terminando de tomar seu chá das 5h25. Quase pronta para o ritual de passar. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava aproximando da boca, ouviu uma batidinha na janela. Bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou-se para olhar o que era, viu as crianças, todas enfileiradas na janela, todas com as caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente, caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam de frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse um feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando mais e mais. E a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada, e as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de leve à porta, dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá. E fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com cara bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é o dia da festa, a festa do batom borrado. Acabou-se o que era doce. Quem quiser que conte outra.